Com o adiamento de Mortal Kombat 2 para maio de 2026, a ansiedade dos fãs só aumenta, especialmente após um primeiro trailer que quebrou recordes e nos deu um vislumbre do que está por vir. Tem como transformar um jogo de luta que é famoso por sua violência exagerada e mitologia confusa em um filme coeso e empolgante? O novo Mortal Kombat consegue finalmente quebrar a maldição das adaptações de videogame ou apenas repete os mesmos erros dos anteriores? A resposta, assim como o próprio primeiro filme, é uma bagunça complicada, fascinante e por vezes brilhante. Essa não é apenas uma tentativa para adaptar um jogo, mas uma batalha para dar alma a personagens superficiais e lógica a um enredo ridículo. E, surpreendentemente, em meio a atuações questionáveis e decisões narrativas bizarras, eles conseguem. O filme começa de forma incrível, nos jogando no Japão feudal para contar a história de origem de Scorpion e Sub-Zero. Vemos a casa de Scorpion ser atacada por um bando de ninjas liderados por Sub-Zero, que assassina sua família e, após uma bela luta, ele mesmo. Ver essa história ser trazida à vida por um ator fenomenal já nos primeiros 10 minutos foi surpreendentemente ótimo e me fez pensar, caramba, isso é melhor que eu esperava. Avançamos para os dias atuais, onde uma guerra acontece entre duas realidades. De um lado, os heróis da Terra, liderados pelo deus do trovão Raiden. Do outro, os vilões de um universo desolado chamado Outworld, comandados pelo feiticeiro Shang Tsung. De tempos em tempos, guerreiros escolhidos de ambos os reinos devem lutar em um torneio épico, com o destino de seus mundos em jogo. O problema é que a Terra perdeu os últimos 9 torneios e mais uma derrota significa o fim. Aqui, porém, surge uma das minhas primeiras decepções. Esse filme, apesar de se chamar Mortal Kombat, não é sobre o torneio, é mais uma preparação. E isso é um pouco frustrante, porque a graça do conceito é o torneio em si. Esse filme torna tudo meio confuso. Aparentemente, as regras são flexíveis o suficiente para que Shang Tsung possa simplesmente enviar Sub-Zero para caçar e matar os campeões da Terra antes mesmo que a competição comece. É nesse cenário que somos apresentados a Cole Young, um lutador de MMA sem carisma, com uma misteriosa marca de nascença em forma de dragão. Ele é atacado por Sub-Zero e salvo por Sonya Blade e Jax, ex-militares que investigam a lenda do Mortal Kombat. Eles se juntam ao mercenário Kanon e viajam para o templo de Raiden para treinar. Isso talvez seja o maior erro desse filme. Começa com Scorpion, um personagem fascinante, mas depois muda o foco por um protagonista muito menos interessante. Cole Young é um personagem novo, inventado para o filme, o que seria aceitável se ele não fosse tão genérico. Ele é o típico azarão que luta pela família, uma história que já vimos incontáveis vezes. Ele é apenas chato, e eu nunca vou entender por que, com um elenco de quase 100 personagens da mitologia dos jogos, escolheram esse Zé Ninguém para ser a nossa porta de entrada para o universo. É nesse treinamento que o filme introduz uma das maiores e mais questionáveis mudanças na mitologia da franquia, o conceito de arcana. No filme, os poderes especiais dos lutadores não são simplesmente habilidades inatas ou fruto de magia e treinamento, mas sim uma espécie de superpoder latente que cada campeão portador da marca do dragão precisa desbloquear. Essa ideia parece uma tentativa forçada de encaixar a narrativa de Mortal Kombat em um molde de filme de super-herói moderno, com cada personagem tendo sua própria história de origem para seus poderes. Isso não apenas complica o conceito, como também resulta em algumas revelações decepcionantes, como a arcana de Cole Young, que consiste em uma armadura dourada que absorve impacto. É uma adição que parece fora do lugar e que subestima a capacidade do público de simplesmente aceitar que, em um universo com deuses e feiticeiros, as pessoas possam atirar bolas de fogo com as mãos. Apesar desses problemas, o filme acerta em cheio onde mais importa, na ação e na representação dos personagens clássicos. Josh Lawson rouba a cena como Kanon, o mercenário italiano boca suja que é responsável por quase todas as risadas do filme. Sua dinâmica com o elenco é impagável e ele personifica perfeitamente a energia caótica do personagem. Sonya Blade e Jax também são bem adaptados, embora suas histórias sejam um pouco apressadas. E claro, Liu Kang e Kung Lao são fantásticos. Ver a dupla de monge Shaolin em ação é incrível para qualquer fã. As cenas de luta são o coração de Mortal Kombat, e aqui o filme entrega o que promete. Cada luta é única e reflete a personalidade dos combatentes. Os fatalities, movimentos finais brutalmente criativos que são a marca registrada da série, são recriados com uma fidelidade impressionante. A luta final entre o Scorpion e o Sub-Zero é o ponto alto, um balé de violência e vingança que é visualmente espetacular e emocionalmente satisfatório, resgatando a força daquela cena inicial. No entanto, o filme sofre com um roteiro que parece ter sido escrito por alguém que só leu a sinopse da Wikipédia sobre o Mortal Kombat. A estrutura é apressada, o ritmo é regular
e a exposição da mitologia é feita de forma desajeitada, com personagens explicando as regras do universo em diálogos que soam artificiais. A tentativa de criar uma linguagem de super-herói para a franquia, com o conceito de Arcana, parece uma tentativa de agradar a um público que não precisava desse tipo de simplificação. A mitologia de Mortal Kombat já é rica o suficiente, não era preciso inventar novas regras que acabam por baratear os poderes dos personagens. Mortal Kombat é uma experiência contraditória. É um filme que ao mesmo tempo entende perfeitamente o apelo de sua fonte com a violência estilizada, os personagens icônicos e a ação exagerada, mas falha em construir uma narrativa sólida ao redor desses elementos. Ele se apoia demais na nostalgia e na promessa de uma sequência, deixando a história principal com a sensação de ser apenas um prólogo. Ainda assim, para um fã que cresceu jogando os jogos, é difícil não achar incrível ver o chapéu do Kung Lao cortando o inimigo ao meio. É uma adaptação falha, mas feita com um carinho evidente pela franquia. Estamos ansiosos pelo segundo filme e, se aprenderem com os erros do primeiro, tem tudo para ser uma adaptação memorável. Se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe e se inscreva. Se não gostou, obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.